Olá, eu sou Luézes Isoton e este é o Crescer Direito, o seu programa de Direito e Coach aqui na Rede TV. Não saia daí porque o programa dessa semana está imperdível e ele começa agora. E como eu falei com vocês, o programa desta semana está imperdível. Nós gravamos em 2 ocasiões especiais e agora você confere a entrevista com a doutora Bárbara Nespoli. Para começar o programa Crescer Direito de hoje, eu recebo Bárbara Nespoli, advogada, e vamos conversar sobre a jovem advocacia. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada pelo convite, Lu, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, Bárbara. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa experiência que você tem com a jovem advocacia. O que a jovem advocacia precisa? Lu, eu sou jovem advogada, tenho 3 anos só atuando, advogando na prática. E a jovem advocacia, ela precisa pertencer. Ela precisa principalmente isso, pertencer, ter vez, voz, ser abraçada e ser acolhida pela nossa instituição e pelos nossos colegas mais experientes. Isso. E por falar em experiência, o que você acha desse parâmetro experiência versus renovação? Acredito que a experiência tem muito a aprender com a jovem advocacia e a jovem advocacia mais ainda com a experiência, né? É uma troca. O médico, por exemplo, se forma, ele vai fazer uma residência para aprender determinada área, para ter o convívio com pessoas mais experientes, aprender na prática o que é advogar. Hoje, o bacharel, ele sai da universidade cru. Ele não sabe captar um cliente, ele não sabe atender, ele não sabe se portar em uma audiência. Então, hoje, o que o jovem advogado mais precisa é disso, dessas questões básicas. Isso, é importante também lembrar, eu já tenho 10 anos de advocacia e adoro encontrar com o advogado início de carreira, que a gente vê nos olhos esse brilho, e é muito interessante isso poder ajudar também, amparar e acolher esse jovem advogado, né? É muito importante, é primordial isso dar um gás, nós termos esse contato, essa troca com pessoas mais experientes. Você mesmo me levou para o presídio há algum tempo atrás pela primeira vez, me mostrou tudo, me ensinou uma nova prática, uma nova forma de advogar que até então eu não conhecia. Então, esse link, ele precisa existir, e eu tenho certeza que em 2019 nós faremos muito mais pela jovem advocacia. Isso. E quais são as suas perspectivas realmente para 2019 e para os anos seguintes aí que estão vindo e que serão muito bons? Que esse link, ele continue de forma mais intensa, Que a experiência nos acolha a jovem advocacia, para que possamos lograr êxito na nossa profissão, para que nenhum advogado desista de advogar. Isso. Eu te conheci, na verdade, no Bem-vindo Advogado, que é um projeto muito interessante que acolhe os jovens advogados e ampara os advogados já que estão na carreira há algum tempo. O que você tem a falar sobre esse Bem-vindo Advogado, que é um projeto lindo que acontece aí com vocês? O Bem-vindo Advogado, ele veio justamente para mudar, para acolher a jovem advocacia, não só do Espírito Santo, como no Brasil inteiro. Ele já é um projeto conhecido e bem visto. Foi quando colegas experientes nos abraçaram, nos acolheram, passando realmente essas questões primordiais, da gênese da advocacia. E o Bem-vindo veio com essa proposta também do Bem-vindo na Prática. Eu encaminhei uma equipe lá com 10 advogados, início de carreira, que saíram do presídio com os olhos cheios de água, de felicidade, e falaram que aquele dia já tinha sido o melhor dia da sua vida até então, e que poderia seguir agora adiante na carreira da advocacia criminal, simplesmente pelo fato de ter alguém mais experiente na área abrindo as portas. Isso é muito interessante também, não é mesmo? Claro, o Bem-vindo Advogado em Prática também merece e vai continuar, como também os grupos de estudos, o Bem-vindo Advogado nas faculdades. Muitos colegas que estão ali estudando ainda não têm conhecimento, ainda não sabem realmente o que é advocacia, o que é advogar. E quando se formam, se veem perdidos, se vão fazer um concurso, se vão advogar. Então, a jovem advocacia, a nossa instituição tem que estar presente também nesses momentos. Isso. Bárbara, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa. As portas estão sempre abertas. Gostou da nossa conversa de hoje? Adorei, Lu, e sempre que precisar, estou à disposição, não só sua, como da Jovem Advocacia. Mas fica aqui com a gente, porque agora nós vamos responder a pergunta do telespectador da semana. Claro, vamos? Sim. E a nossa participação da semana, que veio pelas redes sociais, é da Elisa de Vila Velha e pergunta: quando a guarda é compartilhada, o pai precisa pagar pensão ou é obrigação da mãe?
E aí, doutora? Elisa, obrigada por sua participação. Primeiramente, nós temos que distinguir a guarda compartilhada da guarda alternada. Na guarda alternada, a criança, o menor, ele fica alguns dias da semana com o genitor e outros com a genitora. Esse tipo de guarda ele não é aconselhado, porque a criança ela perde o foco dela, o centro dela. Ela vai ter 2 casas para viver, 2 rotinas, 2 famílias. Já na guarda compartilhada, o genitor e a genitora, eles têm a guarda do menor e eles dividem as responsabilidades com relação a isso. A criança ela tem uma casa, uma residência fixa e o outro genitor ele convive com ela em dias especificados, em horários especificados. É de senso comum de que a guarda compartilhada ela exime o genitor ou a genitora que não está tendo esse ponto fixo, que o filho não convive ali diariamente, de pagar a pensão alimentícia, os alimentos. Mas isso não é verdade. A guarda compartilhada, tanto o genitor quanto a genitora tem que respeitar o que foi estabelecido no acordo judicial e arcar, respeitando a sua possibilidade com as necessidades da criança. Muito obrigada, doutora Bárbara, por responder a pergunta da nossa telespectadora. Sinta-se à vontade para voltar aqui no programa Crescer Direito. Eu que agradeço, Lu, a oportunidade e vamos juntas. Vamos juntas. E você aí de casa também quer participar do programa? Basta enviar a sua dúvida para esse link que está aparecendo aqui embaixo. E na próxima semana, quem sabe, a sua dúvida também será respondida. E aí, está gostando do programa? Então não saia daí, porque no próximo bloco nós temos uma entrevista com a doutora Manuela Soares falando sobre a advocacia criminal. Fique com a gente! Imagine um mundo onde em toda empresa que você fosse, o atendimento e qualidade dos produtos e serviços beirassem a perfeição. Onde todos os colaboradores trabalhassem felizes e motivados em busca de suas metas. Ser bem atendido em uma escola, um restaurante, um hotel, uma clínica, enfim, ter uma excelente experiência ao usar um produto ou desfrutar de um serviço. É para isso que nós na Zorzal trabalhamos, para que os nossos clientes sejam empresas que encantem seus clientes e façam isso de forma controlada e lucrativa, obtendo os melhores resultados. Que tal fazer isso pelas empresas da sua cidade e região? Quantas empresas precisam e esperam por nossos serviços? E conseguir isso sendo dono do seu próprio negócio? Precisamos de profissionais competentes como você. Abrir uma franquia Zorzal é realizar o seu sonho em ter o seu próprio negócio, já tendo toda a experiência e competência incorporada. Venha aproveitar e compartilhar todo o nosso conhecimento e estrutura. Nós trabalhamos para o seu sucesso. Estamos crescendo e queremos você conosco. Torne-se um franqueado Zorzal e comece a fazer a diferença com o seu próprio negócio. Entre agora mesmo em contato. Estamos te aguardando. Estamos de volta com Crescer Direito e, como eu disse anteriormente, nós gravamos em 2 ocasiões especiais. E agora você confere a entrevista com a doutora Manuela Soares. Vamos conversar sobre a advocacia criminal em tempos de crise. E para isso recebo a doutora Manuela Soares. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Lueses. Imagina, a casa está sempre de portas abertas para você. E é muito bom recebê-la aqui com a gente. Obrigada. Doutora, como que a senhora enxerga a advocacia criminal nos dias de hoje? Lueses, eu vejo que a advocacia criminal, hoje em dia, tem sido a porta de entrada para o jovem advogado. Não porque é uma área mais fácil, mas sim pela quantidade de demanda, que, comparada às outras áreas, é uma área com maior volume de processos, de ações penais, é uma área em que o jovem advogado consegue uma remuneração mais rápida, é uma área em que os processos prescindem a participação e presença de um advogado. Então, deste modo, eu acabo enxergando a área criminal como uma área de entrada para a advocacia, né? Então, assim, a gente observa que, tendo mais jovens advogados dentro dessa área, a gente tem um dinamismo maior na atuação, a gente acaba consolidando jurisprudências inéditas, né? Porque o jovem, ele sai da faculdade
fresco, né? Então com as ideias borbulhando, e aí a gente tem aproveitado esse vigor do jovem advogado dentro da área criminal para dinamizar o nosso trabalho dentro da advocacia e também formar jurisprudências inovadoras, que o acadêmico acaba trazendo, né, dos estudos mais recentes. Doutora, qual é o local da área de atuação de um criminalista? Olha, o criminalista, fora os escritórios, ele tem um amplo campo de trabalho, porque ele pode acompanhar inquéritos policiais em delegacias, ele pode, além das audiências, né, que são nos fóruns, despachar processos em gabinetes de juízes, acompanhar atos cartorários nos fóruns também. E hoje, mais em evidência, como nós temos os casos das delações premiadas, os advogados acabam participando mais ainda do âmbito do Ministério Público, né, junto aos promotores. Então a gente tem um campo operacional de trabalho muito grande, as unidades carcerárias, porque a grande maioria, né, dos nossos clientes são réus presos, então a gente também milita dentro das unidades penitenciárias. Então, assim, o advogado criminalista que deseja atuar nessa área, ele tem um campo de trabalho muito grande, né? Um leque de possibilidades muito grande, né? E assim, eu sendo advogado criminalista também, muitas vezes me deparo com algumas dificuldades. Para a senhora, qual é a maior dificuldade na nossa área, doutora? Eu acho que assim, uma grande dificuldade, ela reside muito mais no nosso trabalho do que no campo do direito, né? Fora as jurisprudências, fora as decisões, eu acho que na possibilidade de trabalharmos, sermos respeitados, né? E exercer a nossa profissão no dia a dia com dignidade. Porque eu acompanho a advocacia criminal já há algum tempo e vejo que nesse tempo em que eu exerço essa área especificamente, o advogado criminalista se distanciou um pouco dos outros órgãos e autoridades, de tal modo que criou-se um abismo de comunicação entre a advocacia e esses outros ramos do direito, né? E aí, consequentemente, houve uma desvalorização. Então, assim, cada operador do direito, aí eu falo o advogado, o juiz, o promotor, o delegado, ele exerce seu papel, mas ele não pode ficar adstrito às suas tarefas, porque o resultado da sua tarefa irá interferir no resultado da tarefa do outro. Então, se houver nessa linha de atuação desses personagens, né, delegado, juiz, promotor, advogado, essa consciência de que o trabalho de um interfere no trabalho de outro, a gente imagina que essa engrenagem dessa máquina de justiça fluirá melhor. Porque o objetivo de todos é o mesmo, do juiz, do advogado, é promover a paz social para a nossa sociedade. Então, o advogado é uma peça dentro de um mesmo mecanismo que tem um juiz, um promotor, um delegado, e esse distanciamento, essa ausência de diálogo entre esses operadores acaba culminando numa dificuldade de fluir esse trabalho e, consequentemente, uma dificuldade de alcançarmos o resultado final, que é a paz social. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Crescer Direito. Eu que agradeço, Luez. Muito obrigada. Chegou o momento do destaque literário e hoje a sugestão do livro que eu trouxe para vocês é O Milagre da Manhã. É um livro que te desafia em 30 dias mudar completamente a sua vida e ter uma vida extraordinária, com muita disciplina e foco e principalmente desenvolvimento pessoal. E o mais interessante é que ele vem em dose dupla, porque aqui é o Milagre da Manhã, o diário. Ele vai te acompanhar por 365 dias para que você com certeza mantenha o foco em dia e consiga realizar todas as atividades propostas. Pessoal, é hora de acordar, leia O Milagre da Manhã. E eu encerro por aqui mais um Crescer Direito, mas lembre-se, nós temos um encontro marcado todo sábado, 10h15 da manhã ou na quarta-feira, 18h45. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência, eu espero você. Tchau, tchau!